Nesse Brasil selvagem e distante, o rio é a única estrada. Largo e escuro como uma grande pista asfaltada, o Rio Negro tem tráfego intenso. O sobe e desce de barcos movimenta a economia de Barcelos, o segundo maior município do Brasil e antiga capital do Amazonas. A cidade é ponto de partida para muitas expedições como a nossa. Para carregar o barco é preciso uma força-tarefa. Além dos equipamentos, levamos suprimentos e infraestrutura para 2 semanas no meio da floresta. Só de combustível são 400 litros de gasolina e 800 de óleo diesel. Chegar às regiões isoladas da Amazônia exige uma grande logística e espírito de aventura. Se não fosse isso, não estaríamos aqui neste barco. Ele vai nos levar para um lugar surpreendente, a Serra do Aracá, onde as paisagens destoam das que estamos acostumados a ver na maior floresta tropical do mundo. A nossa viagem até lá será longa, 2 dias de barco a partir aqui de Barcelos. E depois mais uma caminhada imprevisível no meio das pedras e da mata. Uma expedição digna dos grandes exploradores. O trajeto dá uma ideia do desafio. Ele passa pelas ilhas do maior arquipélago fluvial do mundo, o Mariuá. Sobe o rio Demene, depois o Aracá, 2 afluentes do Rio Negro, até entrar em igarapés menores que conduzem à serra mais misteriosa do Brasil. Nas fotos de satélite, o imenso maciço rochoso é uma mancha rosa. O Terra da Gente já havia mostrado 2 vezes as belezas desta serra isolada no norte do país. A primeira aventura foi em 2001 e envolveu um helicóptero e um hidroavião. Meses depois, foi a vez de uma expedição científica bem maior, liderada pelo ICMBio, com 2 barcos grandes e 2 helicópteros. O grupo de pesquisadores subiu ao alto da serra para conhecer melhor as riquezas naturais deste lugar intrigante, onde poucas pessoas já pisaram até hoje. Durante a expedição foi possível comprovar que a serra tem a maior cachoeira do Brasil, mais alta que a da Fumaça, na Chapada Diamantina. Desta vez, vamos tentar chegar ao pé da cachoeira, mas sem o recurso de um helicóptero. Nenhum membro da nossa equipe jamais chegou até a queda d'água por baixo, o que torna o desafio ainda maior. A expedição é chefiada pelo pesquisador da Fundação Vitória Amazônica, Inácio Olivetti. Junto com ele, seguem mais 6 pessoas: mateiros, carregadores e guias. Os rios da Amazônia ainda estão cheios, o que facilita a navegação. É o início da vazante, mas as pancadas de chuva ainda são frequentes. O GPS indica que estamos próximos da linha do Equador. Quando chega à latitude 0, é sinal de que passamos para o hemisfério norte. Estamos numa região quase desabitada. Os poucos moradores vivem em comunidades pequenas como esta. Aqui moram 7 famílias, uma delas é a de José Alberto. Encontramos o agricultor fazendo farinha de mandioca. Ela leva 2 horas para ficar no ponto e tem que ser mexida constantemente para não queimar. Tem farinha aí para a família inteira? Tem. São quantas pessoas? 7 pessoas. Não é muita boca para alimentar. Não é fácil dar de comer para 5 filhos num lugar de poucos recursos. A farinha é a base da alimentação das famílias da comunidade. A pesca também ajuda no sustento dos moradores, que vivem isolados e têm dificuldade para conseguir outros mantimentos básicos. Mas o senhor vai para a cidade quantas vezes no ano? No ano, assim, eu vou mais 5 vezes, eu acho. Durante um ano, né? Que é longe, não dá para ir toda hora. É, não dá para ir toda hora, não. Aqui. Muita despesa, né? Quantas horas o senhor leva até lá?
É 24 horas daqui para lá. Aqui em Barcelos? É, 24. A distância nos confins da Amazônia se mede em horas e não em quilômetros. Para quem está no Rio, parece que o tempo não passa. Mas não adianta ter pressa. As refeições a bordo são simples, mas saboreadas como banquetes. Aprovado, hein? Depois de 35 horas de navegação, chegamos à foz do rio Jauari. Quem se aventura numa expedição como essa tem que se acostumar com a falta de conforto e o improviso. Nesta pequena cabine está tudo o que nós trouxemos para 2 semanas de viagem: equipamentos, roupas e outros materiais. Com a falta de espaço, a gente tem que acomodar as coisas do jeito que dá. O prego, por exemplo, olha só, serve de cabide. Mas a nossa maior dificuldade ainda está por vir. Vai ser abrir mão de parte desse material. Por causa do peso, não vamos poder levar tudo isso na caminhada até a Serra do Aracá. Por isso, vai ser preciso selecionar apenas o essencial para levar para a trilha. Aqui é preciso transferir toda a carga para barcos menores. A troca de embarcação é necessária para seguir viagem. Aqui já é um garapé, um braço do rio, né? E qual que é o perigo aí? O barco grande é que é muito estreito, não tem como ele passar, não vai. Não adianta nem tentar. Não. Vocês vão ver para lá que vocês vão de voadeira, vocês vão ver a largura como é que é. Voadeiras carregadas, já podemos partir. Daqui para frente, nossa aventura começa pra valer. O primeiro trecho é tranquilo, mas só até entrar no Igarapé Preto. É quando os primeiros obstáculos aparecem. A todo momento temos que fazer malabarismos para superá-los. Os mateiros abrem passagem no meio do rio. Não importa o tamanho da dificuldade, eles estão sempre prontos para liberar o caminho. Quando o facão ou o machado não resolvem, é preciso apelar para um último recurso. E mesmo assim, alguns troncos são difíceis de remover. Aí só resta uma alternativa: passar por cima do obstáculo. Nem que para isso seja preciso unir a força de todos os motores. Esta é a primeira vista que nós temos da Serra do Aracá. Pelo tamanho do paredão, já dá para imaginar a dificuldade que vamos enfrentar. Mas subir até o topo é a segunda parte da nossa expedição. Antes, temos um outro objetivo igualmente difícil, que é chegar até o pé da maior cachoeira que nasce na montanha e também a mais alta do Brasil. Num lugar selvagem como este, a qualquer momento podemos ser surpreendidos por algum bicho. A poucos metros do nosso barco surge uma imensa sucuri. Esta espécie de cobra não é venenosa, mas assusta pelo tamanho. Um exemplar adulto pode atingir 10 metros. A que encontramos era menor e, com a nossa aproximação, se perdeu na mata. Este é o fim da linha para os nossos barcos. Daqui para frente, o Igarapé tem muitas pedras e corredeiras que impedem a passagem mesmo de embarcações pequenas. Por isso, vamos ter que descarregar tudo aqui e, a partir de agora, pôr as pernas para funcionar. O caminho ainda é longo para chegar até a cachoeira, mas não tem outro jeito. Vamos ter que seguir a pé. Todo cuidado é pouco aqui para não cair, hein? Vamos lá. Obrigado aí. Ficou mais fácil. Já é fim de tarde, por isso montamos acampamento aqui mesmo. O descanso é o mais importante agora, porque teremos uma jornada de novos desafios a partir de amanhã. Bem cedo, desmontamos o acampamento para pegar a trilha. Vamos começar a nossa trilha
caminho do primeiro acampamento chamado Amigos do Piau. O primeiro trecho na mata é plano e vencido sem a necessidade de um grande esforço. Só um ou outro obstáculo pela frente. O que mais dificulta são o peso e os igarapés que aparecem pelo caminho. Esse pedaço de pau aqui vai ajudar a gente a cruzar o igarapé. Tem que ir com muito cuidado, todo equilíbrio. Até que é estreito, mas com peso nas costas fica bem mais difícil de atravessar. Tá quase. Beleza. Nosso auxiliar, Sérgio Roveri, vem logo depois. Vai lá, Sérgio. Os mateiros vão na frente para limpar a trilha. Por ser um lugar isolado, onde passam poucos aventureiros, é normal a mata avançar sobre o caminho. Na primeira vez que a gente veio, essa era uma picada. Aí a gente fez com que ela ficasse numa linha mais reta, abrindo a trilha mesmo. A expedição tem caráter de mapeamento. O levantamento de trilhas é um passo importante para estabelecer um plano de uso público para o Parque Estadual da Serra do Aracá. Essas bases que a gente vai construindo, ou estamos construindo ao longo da trilha, vão servir para futuros visitantes, futuras expedições de pesquisa científica, usarem elas como base de apoio para se deslocarem ao longo do parque. A criatividade tem muito valor no meio da floresta. É imprescindível para montar um acampamento a fartura de materiais e soluções no meio da mata. Que planta que é essa aí? Ambé coroa. E para tirá-la, como é que você faz? Torce. E para que serve esse pó? Serve para ter várias utilidades isso aqui. Isso aqui agora a gente está tirando que é para dar apoio na barraca, para segurar os armadores. O caule da planta é descascado com as próprias mãos. Em segundos, pronto, surge uma nova corda. Quando não tem outra opção, né? Ter isso aqui por perto. A mata oferece todas as soluções que você precisa. Com certeza. A dificuldade maior ainda está por vir. Vencido o primeiro trecho, é hora de planejar como chegar à grande cachoeira. No mapa, o chefe da expedição mostra qual é o plano para encontrar um caminho que nos leve até ela. A partir daqui é quando vamos abrir a nova trilha, que vai entrar nesse vale, né, o vale feito pela Grande Cachoeira, e nesse percurso a gente vai tentar montar um acampamento nessas proximidades. Então não sabemos muito bem o que nós vamos encontrar, né? Este acampamento aqui vai ser a nossa principal base até o fim da expedição. Ele fica bem no início da subida para a Serra do Aracá. A trilha para o alto da montanha já existe. Para chegar ao pé da cachoeira é que não há nenhum caminho aberto. Essa vai ser a missão de parte do nosso grupo. Enquanto 3 mateiros ficam aqui montando o acampamento, 4 pessoas vão na frente para abrir uma nova picada na mata. O grupo avançado parte rumo ao desconhecido. A trilha que eles pretendem abrir pela margem direita do Igarapé Preto tem que contornar o imenso maciço de pedra da Serra do Aracá até chegar à grande cachoeira pela parte de baixo. O caminho é por um enorme vale nunca desbravado antes por nenhuma expedição. Depois de abrir a primeira parte da trilha, o grupo se une novamente. Daqui para frente, as dificuldades só vão aumentar. A trilha começa a trazer mais dificuldades. Cruzamos igarapés e temos que encarar muitas subidas. É uma caminhada desgastante. Por isso, qualquer pausa é bem-vinda, especialmente quando vem acompanhada de um banho refrescante. O Igarapé Preto forma piscinas naturais que convidam para um mergulho. Daqui é possível ver o alto da serra e se encantar com o rio que nasce na montanha. As águas escuras seguem seu caminho corredeira abaixo e enchem de beleza o vale. Meia hora depois, já estamos de novo na trilha. O cansaço nos acompanha o tempo inteiro. E aí, garoto?
Exausto. Caminhamos durante 3 horas e meia. No meio do mato, as refeições são sempre muito simples. A gente come o que dá. Agora, por exemplo, fizemos uma parada para almoço e olha só o que temos no cardápio. Arroz com linguiça e farinha. E com eles, não existe aperto no meio do mato. A falta dos utensílios para comer, o problema é resolvido na hora, né? A gente improvisa quando não tem vasilha, a gente improvisa, né? A gente faz uma colher de pau, uma colher de madeira e uma folha e vai comendo. Essa folha você tirou de que planta? Essa folha é de pá de najá. Najá. Uhum. Mais um dia se vai. O grupo incumbido de abrir a trilha se separou de novo da gente. Por isso, nosso terceiro acampamento está bem mais acanhado que os anteriores. E isso significa problemas. Quando o dia amanhece, tempo fechado e chuva. Estamos numa situação bastante complicada. Desde o início da manhã, que não para de chover. E o nosso problema maior é a falta de espaço aqui no acampamento. A lona é pequena, então todos os nossos equipamentos, roupas e outros materiais acabam pegando umidade, né? Isso é uma dificuldade a mais para a gente. Assim que o tempo melhora, voltamos para a trilha. À medida em que avançamos no vale, pedras que se desprenderam do alto da serra tornam mais difícil a caminhada. Nossa preocupação aumenta, já que não temos notícias do outro grupo que seguiu na frente. Ao chegar neste outro acampamento, encontramos um bilhete. A mensagem diz que é para aguardar aqui, mas nem precisamos esperar tempo. O grupo que foi na nossa frente tentando abrir uma trilha até a grande cachoeira acabou de voltar e não trouxe uma notícia boa. Eles tentaram de todas as formas achar um caminho, mas não conseguiram. À medida em que o vale vai estreitando, as dificuldades vão ficando cada vez maiores. E não há nenhuma passagem nem pela encosta, nem pela beira do Igarapé, que nesta época do ano está muito cheio. Por isso, o chefe da nossa expedição achou melhor desistir. Foi bom para a gente saber quais são os equipamentos, quais são as técnicas que a gente vai ter que trazer em futuras expedições para tentar, de fato, chegar lá no baixo da Grande Cachoeira. Uma decisão difícil de tomar. Foram 6 dias para chegar até aqui. Faltaram menos de 2 quilômetros para alcançar o nosso objetivo. A Grande Cachoeira permanece inacessível por baixo. Mas nossa expedição não vai terminar por aqui. Do ponto até onde conseguimos avançar pelo vale, voltamos pela trilha aberta na mata até o acampamento base. Daqui para frente, vamos por outro caminho, rumo ao alto da serra, pela trilha que já existe há muito tempo. Depois de um dia de descanso, estamos prontos para a segunda parte da nossa expedição. Uma semana, cara. Não é mole não, né? Vamos lá. Vamos subir lá em cima. A floresta nos reserva mais uma grande aventura, só que agora é morro acima. Depois de 5 horas na trilha e uma subida muito cansativa, resolvemos parar por aqui para montar acampamento. Este ponto fica bem na base do paredão da montanha. Fica um pouco difícil de ver por causa das árvores, mas já dá para perceber que estamos muito próximos do topo da serra. Mas como o último trecho da subida é muito íngreme e já são 3 da tarde, os nossos guias acharam melhor parar para dormir aqui e continuar amanhã de manhã. O descanso veio em boa hora. Despertamos cedo para retomar a caminhada. Cláudio, tem a coisa de cozinha. Tu pode me dar uma bolsa, a gente divide essas duas coisas. Eu levo uma bolsa, você leva uma e o Roberto leva essa aqui. A deles. Devido ao desgaste que nos espera, é preciso aliviar o peso para o último trecho da subida. Parte da bagagem vai ficar aqui. Partimos ansiosos para chegar ao nosso destino. Avançamos devagar. Não dá para cometer erros. Em alguns trechos, como este aqui, a gente tem que ser extremamente cuidadoso, porque qualquer escorregão pode ser fatal. O abismo está logo ali do lado. Agora, o nosso esforço já começa a ser recompensado. Pela primeira vez, temos uma vista quase completa do Vale da Serra do Aracá. O céu está meio encoberto, mas mesmo assim,
a gente já tem uma noção de como que é a selva lá embaixo, tudo que a gente venceu para chegar até aqui. Já estamos na reta final da subida. Nos pontos mais perigosos, cordas ajudam na escalada. Esse que está subindo aí é o nosso cozinheiro, Cláudio. Tem que tirar o chapéu pro homem, porque além dos mantimentos que ele está carregando nas mochilas, nas bolsas, ainda está levando as panelas a tiracola. Lembra o que isso aqui? Me lembra o 5º bis, na época que era cabo do exército lá em São Gabriel da Cachoeira. Daqui de cima, um cenário de rara beleza se descortina. A montanha, que se ergue bem no meio da floresta, ganha um ar de mistério ao ser tomada pelas nuvens. A névoa vai e vem ao sabor do vento. Chegar ao topo traz uma sensação de alívio. Essa subida testou todos os nossos limites. Eu estou exausto, mas muito feliz de pisar no alto da serra. E com certeza, esse também é o sentimento dos outros integrantes do nosso grupo. Chegar até aqui é uma grande conquista que poucas pessoas conseguiram até hoje. Esse prêmio é para ser desfrutado aos poucos. A natureza peculiar deste pedaço isolado da Amazônia ainda tem muito a revelar. Estamos a 1000 metros de altitude, sobre um maciço de rochas de grande importância geológica. Uma pequena parte do platô das Guianas, isolada no norte do país. Esse planalto, conhecido pelos grandes tepus, ocupa uma vasta área entre a Venezuela e a Guiana, no norte da América do Sul, e avança em direção ao estado do Amazonas. É onde fica a Serra do Aracá. Mas não é só isso que faz este lugar ser tão especial. O grande tepui, genuinamente nacional, tem mais de 1 bilhão de anos e já existia antes da separação dos continentes. De tão antigo, testemunhou a formação da floresta amazônica. Já se sabe que no lugar da mata existia antes um grande lago. É claro que a paisagem no alto da serra mudou muito ao longo do tempo. A erosão provocada pela ação da água e do vento moldou a paisagem que existe hoje. Aqui as pedras dizem muito, cada uma tem sua própria personalidade e revela uma feição inconfundível. Um javali, por exemplo. Por ser tão antigo e de difícil acesso, este refúgio selvagem lembra um mundo perdido. E isso ajuda a alimentar algumas crenças. Tem gente, por exemplo, que acredita que existe em algum ponto da Serra do Aracá um Eldorado, onde haveria um grande tesouro escondido pelos Incas. Até hoje, ninguém provou a existência desse lugar. Por isso, o mais provável é que seja só uma lenda. Mesmo assim, ela contribui para aguçar ainda mais a curiosidade das pessoas que vêm para cá. Os grupos de ecoturistas só se tornaram mais frequentes a partir de 2008 no alto da serra. Para onde eles apontam os olhos, encontram belezas e mais belezas. Estamos num imenso jardim natural que lembra muito o Cerrado. A vegetação é completamente diferente da que estamos acostumados a ver na floresta amazônica. Flores pintam de diferentes tons o verde predominante. A caminhada fica difícil em alguns trechos com terreno encharcado. Depois de meter o pé na lama, encontramos chão seco. A primeira trilha no alto da serra nos leva para a borda de um penhasco. Não é só o cânion que impressiona. Do outro lado do vale existem duas grandes quedas d'água. A maior, em forma de L, tem cerca de 200 metros de altura. É a Cachoeira do Desabamento. De tão alta que é a queda, dá para ouvir o barulho da água ao entrar em contato com a pedra. A outra cachoeira também desliza sobre a montanha. Lá embaixo é possível ver para onde vai tanta água, o Igarapé Preto.
Foi às margens dele que tentamos abrir a trilha para a Grande Cachoeira na primeira parte da nossa expedição. Pelas coordenadas que eu tenho aqui no GPS, para visualizar o acampamento número 3, que foi o último acampamento que nós dormimos, ainda não dá. Tem que ter, depois daquela encosta lá, tem mais uns 700 metros para trás, que foi o nosso último acampamento. E já foi impossível porque deu paredão de um lado e do outro e não tinha como mais passar. Lá de baixo vocês conseguiram ver essa cachoeira? Lá de baixo conseguimos ver só a cachoeira do desabamento. A cachoeira grande não conseguimos, não foi possível. Mesmo daqui ainda não é possível visualizá-lo. Mas depois de uma caminhada tão cansativa, uma vista magnífica como essa já é o suficiente para a gente se sentir no paraíso. Ligeira, pura e cristalina. Ela segue o caminho que escolhe sem ser interrompida. Nada consegue pará-la no alto da Serra do Aracá. Água em abundância, que se une aos poucos até impor respeito ao homem. Toda vez que encontramos uma fonte de água durante a nossa caminhada, é parada obrigatória. Sem esse refresco e os cantis reabastecidos, seria impossível seguir adiante. Mas não podemos perder muito tempo. Ainda temos um longo trecho de trilha. A partir de agora, é só descida. Depois de uma caminhada que nos levou ao limite do cansaço e muita expectativa, finalmente chegou o tão esperado encontro. Não poderíamos ir embora da Serra do Aracá sem mostrar essa maravilha. A maior cachoeira do Brasil e o véu que despenca do paredão. Dá um certo medo de chegar mais perto do abismo, mas já que nós viemos até aqui, eu não vou resistir. Só assim que nós conseguimos visualizar a cachoeira por completo. Lá de cima até o poço lá embaixo. Eu poderia ficar dias aqui admirando essa beleza e mesmo assim não iria cansar. Ela fica no fim do cânion. Muitos a conhecem como Cachoeira do Eldorado. Mas na primeira expedição do Terra da Gente foi batizada de Cachoeira do Rio Pai Nosso. A medição feita na época revelou que era a mais alta do país. São 360 metros de queda. Qualquer um fica minúsculo diante desse colosso. O volume de água chama a atenção. Valeu a pena agora aqui por cima, né, e visualizar essa beleza, essa coisa que Deus nos deu, né, para que a gente possa admirar, né. Agora eu quero chegar lá, né? Vamos chegar lá. Mas para chegar lá é preciso vencer um último obstáculo, largo e desafiador. A água corre com força no alto da serra. O rio forma quedas d'água menores antes de despencar no abismo. Daqui já é possível ver a garganta da cachoeira. Vencer a correnteza é o primeiro desafio. A corrente humana ajuda na travessia. Que sufoco, hein? Tem uns lugares ali que dá medo de cruzar. Pedra muito escorregada. Agora falta pouco. A última trilha tem muitas pedras e um trecho com mato. Mais à frente encontramos novas quedas d'água, até que finalmente chegamos ao nosso objetivo final. Custou bastante para chegar, mas aqui estamos nós, na boca da cachoeira. Eu vou me aproximar com todo cuidado para poder olhar para baixo. Devagarzinho eu chego lá. Nossa! É assustador e ao mesmo tempo fascinante. Daqui de cima dá até para ver um arco-íris lá embaixo. O coração chega a bater mais forte de tanta emoção. Com certeza é um dos cenários mais bonitos que eu já vi. Aqui de cima, além de contemplar, a gente tem que se curvar para essa obra-prima da natureza. Ela se exibe com toda a sua grandeza. Despeja o jato d'água com uma vazão assustadora.
O tempo pode mudar muito rápido aqui no alto da serra. De repente, as nuvens encobrem a cachoeira. Mas quando elas se dissipam e o vale reaparece, ninguém resiste a espiar para baixo. Por mais que isso pareça loucura. A visão daqui de cima é magnífica. Não há quem não fique em êxtase. A sensação é maravilhosa. Não é fácil chegar aqui, né? Mas eu acho que recompensa tudo. Encostar e ver esse vale imenso, o céu, as outras cachoeiras. É fora de série. Acho que todo mundo volta para casa um pouco transformado, assim, dessa experiência de estar aqui, estar vendo de perto, né, essa maravilha. Agora sim podemos dizer que nossa missão foi cumprida. Chegar à Serra do Aracá foi uma prova de resistência. Vencemos rios, selva e montanha para chegar à cachoeira mais alta do Brasil. Escondida no topo da serra, ela permanece intocada graças ao isolamento. É o verdadeiro tesouro perdido do Eldorado brasileiro.